Estamos ao vivo, 16h01 agora. Atrasei um minutinho porque faz tempo que eu não faço uma live, então me perdoem se eu não cumpri aqui com as regrinhas das redes. Oi, gente! Coisa boa ter vocês aqui. Coisa boa. Uma solicitação. Vamos lá. Está entrando aqui conosco. Eu tô muito feliz, em primeiro lugar, por estar aqui, né? Voltando a esse canal. Oi! Oi! Estamos combinando! Pensei Até o nisso! botão! Mas a gente nem se falou. Muito bom. Já estamos sintonizadas, em sintonia aí. Sempre, na verdade, né? Exatamente. Então tá, gente. Você tava falando, faz muito tempo que eu não faço uma live, Vivi. Muito tempo. E eu acho que a última até foi contigo. Imagina isso, faz muito tempo. Sim, eu acho que foi. Não, menti. Que coisa feia. Eu fiz uma live com o Marcelo ano passado, com o meu marido. É, Verdade! Vocês fizeram uma live foi bem juntos. legal. Foi diferente, na verdade. Mas, enfim, estou aqui muito feliz. Muito feliz mesmo. Assim, é uma gratidão imensa em te ter na minha vida. Porque, assim, né, há quantos anos a gente conversa e ficamos tempo sem se falar e quando a gente volta a falar parece que o assunto... Enfim, então nós queremos começar a dividir com vocês, né? A gente quer, de alguma forma, contribuir, trazer, e eu acredito que a Vivi também tem essa forma aí de querer trazer de uma forma leve, né? E eu acho que chegou a hora das pessoas ouvirem, talvez não estavam ainda preparadas. Estamos aí em um tempo, hoje, Dia da Mulher, então maravilhosas mulheres, feliz Dia das Mulheres, né? E eu acho que todos os dias eles são nossos, independente, né, de ter um dia, uma data que vá afirmar isso, mas que a gente possa se fazer presente, né, com o corpo, com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, né, estar consciente. E eu acho que isso empodera. Eu acho que isso nos possibilita ter um olhar diferente sobre isso que a gente vem falar, né? Sobre a exaustão, né? Todos os papéis que nós temos, né? Todas as pessoas aí no nosso dia a dia, na nossa vida, e de que forma essa ferramenta tão grandiosa pode contribuir, né? E o que mais é possível. Quando tu falou ali que a gente fica um tempo sem se falar, daí a gente volta a se falar, é como se tivesse voltado no mesmo Na assunto e só continuado. Na mesma. E assim, né, Vivi? Manda mensagem, tipo, semanas nem responde. Aí tu volta, pá, olha só o assunto, blá blá blá. Ai, tudo certo, nem lembrava também que eu tinha mandado mensagem. E é sobre isso, né? Eu acho que como é bom isso, como é gostoso isso, como isso faz bem, né? Porque isso é leve. Não existe. Enfim, conforme a gente for conversando aqui, vocês vão entender tudo isso. A gente fala muito sobre o leve, né? Sobre ser leve, leveza, leve, pesado, enfim. Mas a ideia é justamente
para que tenha essa leveza na vida de vocês. E até eu gostaria de trazer aqui uma situação pessoal. Eu conheci a Vivi, então vamos começar assim. Eu conheci a Vivi em 2019. A Vivi foi a minha primeira facilitadora de barras de Axis. E, na verdade, em todas as outras classes, eu sempre quis a Vivi. Hoje, Vivi, eu quero tu, Vivi. A Vivi lá nas classes, né? Então, assim, o tamanho dessa... A gente pensando em tempo, em anos aqui, parece pouco, mas da forma como a gente conversa e fala, é muito maior do que tudo isso. E aí, eu lembro que quando eu me inscrevi para a classe de barras, eu não sabia muito bem o que que era, né? Eu só sabia que era algo, incrível, uma energia incrível, algo... Eu precisava fazer aquela classe. Fui fazer a classe, enfim, né? Maravilhoso, muitas mudanças, transformações, principalmente com o João Francisco, né? Que naquela fase assim tinham muitos medos e muitas questões minhas também como mãe na maternidade e que eu fui tendo novos pontos de vista, né? E não julgando e trazendo mais leveza. E justamente quando a leveza era o que eu pedia. Eu pedia muito. E eu não entendia, porque eu era uma pessoa assim, nossa, eu pago para ter paz. Eu pago para não me incomodar, né? A pessoa que falava isso. Mas o que eu queria era leveza. Eu só queria leveza para minha vida, sabe? Seja leve. Eu quero ser mãe, eu quero continuar sendo terapeuta, eu quero ter meus negócios, esposa, mulher, mas que seja leve. Dentro de tudo aquilo que eu não vou deixar de fazer, eu não preciso deixar de fazer algo para ser mais leve. Ou diminuir as tarefas, né, Vivi? Ai, tu tá exausto, tu tá cansado, faz menos coisas. Quando eu paro de fazer alguma coisa, tipo, eu fico mais cansada. Então não é sobre isso, é a forma como tu vê, a forma como tu sente e as escolhas que tu faz. Então, eu vou deixar a Vivi falar um pouco aí, porque eu já falei demais. Mas assim, gente, só escutem o que a Vivi tem para falar, porque é assim, ó, é poderosíssimo. Eu amo te ouvir, então, por favor, fale, estamos aqui. O nosso primeiro título da live ia ser: e se não tivesse nada de errado com você, né? E aí, como casou no Dia das Mulheres, a gente trouxe então essa consciência. Gente, eu moro numa avenida, então passa ônibus, carro, moto, carro do ovo, fruteira, Sim. tipo, tudo vai passar no meio da live. E avião também, porque aqui em Canoas tem a base aérea, né? Bom, e a nossa primeira ideia, né, era falar essa pergunta que foi a pergunta que me levou para a Axis, né? Um dia eu estava recebendo barras de uma pessoa que atendia no meu espaço lá em Porto Alegre. E aí ela me indicou uma facilitadora, eu comecei a escutar essa facilitadora e ela falou assim em algum momento: e se não tiver nada de errado contigo? E eu assim, como assim? Tipo, a minha vida inteira, né? Eu procurei o errado de mim, porque eu É, preciso consertar o errado de mim para garantir que eu vou ter o resultado que eu desejo, né? Então, para garantir que as coisas funcionem, eu preciso limpar meu karma, eu preciso sim. toda essa coisa, né? Eu preciso parar de honrar os ancestrais lá com quem eu tô grudado. Então, assim, foi sempre uma. E eu acho que todas as terapias acabam caindo nisso, né? Onde está o problema para a gente achar a solução e aí as coisas começarem a acontecer na nossa vida. Então, essa frase me trouxe, né? E aí, o que que a gente fala sobre a pergunta em Axis? Ela vai te levar para um espaço de questionar todas as bases, né? Imagina, se eu vivia minha vida inteira buscando o errado, buscando o problema para consertar, para ficar bem,
Como assim não tem nada de errado? E daí tu fica assim, ó. A gente fica naquele. Tudo bem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí tu fica assim, como assim facilidade? Todo mundo diz que é difícil e que sempre é muito difícil. É, como assim facilidade? Tu fica meio. Sabe? Gente, sim, é facilidade. É facilidade. É bem isso. E dentro, né, entrando uma camada além desse, não tem nada de errado com você. E se justamente aquilo que mais te criticam, que mais dizem que tu é problemática, que mais batem na tecla de que tu precisa mudar, e se isso for exatamente a diferença, o presente, a contribuição que tu veio ser no mundo? Bah, Hoje de manhã eu vi um vídeo da Ivete sim, Sangalo e até mandei para vou Cris. assistir. A gente posta depois nos stories. Eu mandei um vídeo dela falando que na escola ela sofreu bullying de vários tipos, dentre eles a voz. Que a voz dela era muito grossa, não sei o quê. Então, faziam muito bullying com ela. Em algum momento ela se deu conta de que não era um problema, não era errado, era a diferença que ela veio Bah. ser. Sensacional, né? Eu É assisti um isso. vídeo com o João. Eu disse, filho, vem assistir aqui. E tipo, ele ficou assim, ó. E como a gente pode ter cada vez mais pessoas falando sobre isso, né? Eu sigo várias páginas de TDAH, autismo e tal, e todos eles acabam levando, de alguma maneira, ainda para uma incapacidade. Por mais que tente se não fazer, mas ainda é tipo assim, você tem que perceber que você funciona diferente e lidar com as suas limitações. Ao longo desse processo, então, eu descobri o TDAH, né? Em mim, tipo assim, e eu acho que eu tenho umas outras coisas aí misturadas também. Eu tô dentro do espectro. Mas várias coisas que eu fui muito criticada por ser esquecida, por interromper as pessoas quando estão falando, por me empolgar demais, por falar muito empolgada com as coisas, né? Muitas coisas que eu fui a vida inteira massacrada. Uma questão também, né, que é a questão da raiva, assim, do tipo, quando tu sente que a pessoa tá mentindo, mas tu não tem argumentos suficientes para revidar aquela mentira, tipo assim, para provar Isso. que a pessoa tá mentindo. E eu tenho uma facilidade de pegar a mentira assim que a pessoa só respirou. E aí, isso era uma coisa também que eu fui muito massacrada, né? Do tipo, fica brigando por qualquer coisa, tu cria caso. Só que era esse saber inato, essa habilidade, essa coisa diferente que eu tinha, que eu não conseguia explicar, que eu não conseguia justificar, e que, no fim das contas, é uma habilidade. No fim das contas, é um jeito diferente de funcionar, né? Tem muitas coisas que não fazem nenhum sentido para mim. E aí, quando eu vou ver assim, tipo, mas não faz sentido, simplesmente não computa. Tipo assim, por que isso, né? É um jeito diferente de funcionar. Mas o que a gente quer trazer hoje não é só sobre o espectro, isso também a gente vai falar cada vez mais, né? Mas sobre essas coisas que a gente está percebendo, que a gente está captando, que a gente está, né, como um radarzinho aqui, sentindo no campo, e que a gente não explica conscientemente. É porque Fala, Cris. eu vejo assim, né, Vivi, falando sobre o tema que a gente trouxe ali, né, da exaustão e tal. Que isso não é nosso, né? Então, o quanto nós nos apropriarmos dessa consciência, né? O quanto nós escolhermos ter consciência traz essa leveza e essa facilidade. Porque sobre aquilo que a gente percebe, essas coisas que vão chegando, ou a gente vai sentindo e carregando, né? Porque tu vai
captando coisinhas, às vezes tu nem percebe que tu tá captando, e todos nós, né, todos, a gente vai captando e o quanto realmente sobre o pesado, né? O quanto carregar tudo isso nos deixa exausto. E quando tu escolhe ter consciência, entender o que é tudo isso, e é sobre isso que a gente veio falar, o quanto se torna muito mais leve, né? E o quanto tu não precisa deixar de fazer as tuas tarefas ou diminuir o que tu tem para fazer, né? Coisas que tu tem para fazer no dia a dia para tu te sentir menos exausta, menos cansada, menos estressada, menos ansiosa. Não. E aí, um detalhe que eu quero falar aqui antes da gente trazer essa informação e tudo mais, essa consciência aí, sobre a autorresponsabilidade, né, Vivi? Porque assim, né, o que eu percebi, em algum momento lá no início, beleza, estou percebendo, isso aqui não é meu. Ah, mas eu não fiz isso daqui porque. Ah, porque não. Ah, porque lá, ó, veio a energia do que não é meu, eu não tenho culpa. Ou eu fiz isso porque. Não, só um pouquinho. Autorresponsabilidade, né? Não é porque tu vai ter essa noção de perceber e aos poucos tu vai observando tudo isso, que também tu vai, porque não fui eu que senti, não fui eu que fiz, ou porque veio aquela energia. Não, eu acho que isso facilita a nossa vida. Isso traz mais presença, muito mais presença, né? No teu dia a dia, contigo mesmo, com as pessoas que tu vai convivendo. E aí o ponto de tu também perceber que o outro tem coisas que ele traz pra ti que não é dele. Aí tu começa a perceber, a pessoa tá trazendo uma coisa ali que não é dela isso. Então, assim, o quanto mais pessoas tiverem, né, cientes disso, compreender, é só compreender, né? Então, compreender como funciona isso, mais pessoas tendo acesso a essa informação, mais leve vai ficando os relacionamentos, né? Eu assim, bom, que nem eu falei no início, eu pago para ter paz, né? Então, assim, imagina tu viver em ambientes aonde, gente, leveza, sabe? Aquela. Tá, Cristiane, vamos cair na real. Mas enfim, eu sei que vai um tempo, não é, é um sonho de vida, assim. Mas é possível. Nós podemos escolher isso. E começa dentro da nossa casa. Esse movimento começa dentro da nossa casa. E essa informação que a gente está trazendo aqui para vocês é uma possibilidade, uma das infinitas possibilidades que vocês têm, de procurar, talvez em algum momento, fazer uma classe de barras e trazer essa consciência para dentro da casa de vocês. Porque aí a gente não precisa pensar, nós queremos mudar o mundo, mas e dentro da nossa casa, o que a gente tem feito? Com os nossos filhos, o que a gente tem feito? Nos ambientes onde a gente, né, onde a gente vive e tudo mais, como que é a escola do meu filho, né? Como que funciona os amiguinhos, as pessoas com quem ele convive, o meio onde está. Então, quanto a gente pode trazer isso para essa fatia? E se cada um de nós fizermos dentro da onde estamos, isso vai se tornar algo gigantesco. Então, eu acho que é isso, né, Vivi? É a gente fazer, compreender, usar com a gente, usar com aqueles que estão à nossa volta, que muda. Começa a mudar, a gente começa também a se conectar com pessoas que também estão nessa frequência, né? Quando tu traz, né, o leve e o pesado, só para contextualizar, assim, quem está assistindo agora, quem vai assistir no futuro, porque vai ficar lá no meu canal do YouTube também, tu vai deixar também salvo aqui, né?
tudo que é leve é uma verdade para você. Toda vez que tem uma mentira, você fica contraído, você se sente aquilo que eu falei antes. Tem alguma coisa estranha aqui que eu não consigo definir, que eu não consigo explicar, mas eu sei que tem, né? Então, assim, a gente aprendeu a dar muito valor para aquilo que é pesado, né? Então, assim, vai assistir, nada contra, tá? Nada contra, mas vai assistir uma missa, uma pregação, sei lá, no centro espírita, ou qualquer outra coisa, que tu se sinta se julgando, tu começa a se julgar. Isso é muito pesado. Isso não é uma verdade para ti. E a gente aprendeu que onde está o pesado, eu tenho que limpar, eu tenho que olhar, eu tenho que resolver. Lembra lá de onde eu comecei? O que é pesado é uma mentira. Então, também sobre o que a gente está falando aqui, né? Se o que a gente estiver falando te trouxer peso, não compra, simplesmente não. Próximo, né? Agora tem coisas que a gente vai falar que vai fazer um sim dentro de ti, né? Uau, sim, isso é leve, é gostoso. E é uma prática de presença, como tu falou antes, né? De constantemente estar observando. Então, às vezes, uma pessoa vem falar contigo e tu sente aquela coisa. Não é inveja, não é mal olhado, não é obsessor, não é nada disso. Só tem ali alguma informação. Né? Energia é só energia. E aí a pessoa vem falar contigo, te fala uma coisa, tu fica... peraí, tem alguma mentira aqui? Né? E a gente vai começando a ficar mais presente. E se a gente for fazer uma escolha, né? Vou viajar. Vou na sexta ou vou no sábado? Vou na sexta, vou no sábado. Ah, sábado ficou mais leve, parece que tem mais leveza. Segue a leveza. Né? É uma ferramenta que a gente precisa cada vez mais exercitar para ter cada vez mais clareza, né? Meu nome é Vivian. Tem uma energia, tem um peso ou leveza aqui. Meu nome é Patrícia. Ó, tem outra energia, outra coisa. A gente vai exercitando o músculo, que nem a Cris faz exercícios aí todos os dias. Eu deveria, mas não faço. Pode estar fazendo. Deia! Oi! Quem nos apresentou? Então, essa questão da leveza e do pesado é muito um músculo que a gente vai exercitando. Então, eu quero tomar água agora, tem um peso ou uma leveza. Eu quero desligar a live agora, tem um peso ou uma leveza, né? É para além do que a gente acha que tem que ser. É uma sensação e a gente vai abrindo essa musculatura, vai exercitando ela para reconhecer, né? E não é porque a gente está consciente também de uma mentira, de uma coisa pesada, que a gente vai lá, tipo, você tá mentindo. Sim. É só para a gente reconhecer, né? Então, a partir dessa ideia de o que é leve é uma verdade para ti, o que é pesado tem alguma mentira, talvez seja super leve para a Cris uma coisa e para mim seja uma mentira. Não quer dizer que o outro esteja mentindo também. Então, é por isso a presença, né? A presença vai ser o elemento contínuo dessa história. E aí, dentro dessa coisa toda, do leve e pesado, tudo que é pesado não é uma verdade para ti, não é teu. Quando tu tá sendo tu, tá com a tua realidade, com os teus desejos, as tuas necessidades, é leve. Por mais que tu tenha que subir, né, uma escadaria de 1000 degraus, ainda assim... Degraus? Degraus. Meu Deus. Enfim, vai ser leve para ti. Vai ser possível, né? Quando é uma coisa muito custosa, uma dor no corpo absurda, um pensamento obsessivo ali que não sai, que tá te deixando angustiado, né? Uma emoção gigante que tu não dá conta, se é pesado, não é teu. Não é uma verdade para ti. E nós, né,
todos nós temos a capacidade de perceber o campo, né? Quem aqui nunca participou de uma constelação familiar, presencial, a gente entra num campo ali de uma pessoa que vai ser constelada e começa a perceber aquilo que está rolando naquele campo, as informações que estão ali naquela dinâmica daquela questão da pessoa específica. Sim. Só que a gente está fazendo isso 24 horas por dia, sem saber. Sim. Então, experimentem, né? Você está em casa e está se sentindo de uma determinada maneira. Faz isso conscientemente. Eu vou no mercado. Como eu me sinto aqui? Em casa, tu tem crença sobre como as coisas são caras? O como, meu Deus, tem que comprar porque vai faltar? Meu Deus, eu preciso economizar? Vai no mercado para te ver. E aí, uma provocação maior. Vai no Zafari e vai no Big. São campos completamente... Pode falar. Não, e perceba, né? Vai nesses ambientes e percebe o que tu sente, né? E assim, é muito sutil. Eu percebo que em determinados momentos, assim, é muito pesado. Sair e ir em determinados lugares é bem difícil, assim. Então, eu também tenho que me policiar muito e não querer ficar só na minha concha, né? Exato. Então, eu acho que isso também não é uma... Quando tu começa a perceber também, não é para tu te afastar das pessoas, ou aquilo que a Vivi falou, né? Ai, porque tá mentindo. Aí tu começa a perceber que tá pesado aqui. Tá mentindo. Tu tá me mentindo. Não, não é sobre isso, né? Ou criar conflitos aí. Porque no início eu acho que a gente entra um pouco nessa, né? Eu lembro que mas eu tô percebendo aqui. Não, tem uma mentira. Tá mentindo. Só que aí, não é a mentira. Aí tu vai vendo que são outras energias também, né? Que a gente vai percebendo aí. Que é sobre não ter uma verdade pra ti. Que às vezes não... Porque assim, não era o momento de tu ouvir, né? Assim como essa live aqui, todas as pessoas que estão aqui, aquelas que vão assistir aí no futuro, é sobre o que você está pronto para receber, para ouvir, né? Ou aquilo que vai ser verdade para ti para aquele momento. E tá tudo certo. Não existe tempo, cada um vai estar no seu tempo, na verdade. Então, acho que é sobre isso, assim. E esse exercício consciente, assim, né, que a gente está trazendo, vai no mercado, percebe como tu pensa, como tu sente, como fica teu corpo. Aí vai numa loja, né, mais chique, vai no centrão, assim, vai percebendo como tu se sente. E o que a gente aprendeu desde sempre é que tudo que passa por ti é teu. Só que a meditação, desde lá, sei lá, quando que existe meditação, fala o quê? Observe. Deixe que os pensamentos passem que nem nuvens. Você é o céu. Os pensamentos apenas passam, as emoções apenas passam. Só que a gente aprendeu nesse mundo terapêutico que tudo que passou no teu universo é teu e tu tem que resolver. Sim. Se tu sentiu inveja, se tu sentiu ciúme, se tu sentiu não sei o que, é teu, tu tá errado, tu tem que resolver. Te vira. E aí a gente fica ali alimentando coisas que não são nossas. Então, se a gente estiver presente, né, com uma emoção, ai, mas Vivian é tão forte que só pode ser meu. Quanto mais forte, quanto mais pesado, porque não é. Quando eu fazia constelação presencial mais frequentemente, né, quando eu dava os grupos e o curso que eu tinha, eu falava muito isso já antes de Axis. Olha só, qualquer crença que é aquela, ou emoção, ou pensamento que te derruba que nem uma onda, é maior que tu. Olha isso. Veio de, né, antes de ti. No caso, veio da ancestralidade, mas talvez não precise necessariamente ser da ancestralidade. Pode ser que alguém lá do outro lado do mundo
a casa pegou fogo, tá tendo uma enchente não sei onde, tá tendo coisa lá na Turquia, tá tendo guerra não sei onde. E a gente, nosso corpo é feito da mesma matéria da Terra. Então tá tudo conectado, a gente está percebendo tudo. Né? A informação que o Access traz é que 98% não é nosso. E aí, voltando lá no está o que. E se nada tiver errado sobre você? E se na verdade for a tua capacidade, habilidade de perceber o que está acontecendo com as outras pessoas, com os outros corpos, com a Terra. Então, às vezes, né, tu acorda, tava tudo bem. E tu acordou aquele ranço. Tu acordou, né, zoado, assim. O que tá acontecendo? O que a gente normalmente faz? Ah, é porque ontem eu comi banana. Ah, é porque ontem uma pessoa me disse tal coisa. Ah, é porque tá chegando a data do boleto e eu tô preocupada. A gente começa a achar motivos para justificar o incômodo ao invés de ficar presente. Peraí, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Perceber, né? A gente vai logo pro eu estou com raiva, eu estou com medo. A gente personaliza tudo. E quando a gente começa a não personalizar e reconhecer que a gente está percebendo, aí tem leveza. Porque tu sabe que tu vai poder lidar com aquilo. Tu não precisa resolver aquilo, mas tu vai saber lidar. Tu vai poder devolver, então, para quem é de origem, né? Ah, eu tô aqui sentindo o medo de alguém. Devolvo o remetente com consciência. Aquela pessoa que está sentindo medo está recebendo consciência, está recebendo apoio para lidar com aquilo. Eu não vou conseguir resolver para a pessoa. Porque a gente só vai resolver o que é nosso. Não tem como resolver o que é do outro. Porque o que não é nosso é pesado. Então, como vamos lidar com isso, né? Então, essa busca pela leveza, né, e entrando no assunto da exaustão, né, o quanto dessa exaustão mental, emocional, física, né, insônia, aquilo que está todo mundo falando, burnout, o quanto disso é você estando mais consciente do que está acontecendo no mundo e tentando lidar como se fosse seu, e se culpando, e se julgando, e tentando resolver uma coisa que não é sua. É tentar carregar a bola para cima da ladeira, né? A bola de pedra para cima da ladeira. Não tem como. Não vai conseguir. Só solta porque não é seu. Né? O que é seu é leve. E essa é uma dica valiosíssima, né? A gente vai tentar resolver tanta coisa que não é pesado para que daí fique leve. E se a gente só buscasse o que é leve? E não é sobre, então eu vou passar o dia dormindo, eu vou passar o dia vendo Netflix. Não é sobre isso. É essa paz, essa leveza interna de lidar com o que é seu apenas. Apenas, exatamente. E as escolhas, né, Vivi? O que tu escolhe também dentro daquilo que vai ser leve. Porque às vezes eu percebo, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas, por exemplo, eu fiz algumas escolhas sobre, sei lá, minha rotina, enfim. E ficou, sei lá, por algum motivo ficou pesado. Só que eu escolhi que aquilo seja pesado. Ou eu coloquei uma energia de peso, tipo, sabe? Tu já vai assim, ó, tipo, que saco, ou o teu corpo, tipo, sabe? Então, escolha também a leveza. Eu acho que, né? Acorde já escolhendo o que mais é possível aqui, né? Como seria sentir leveza no dia de hoje, né? Estar conectado com tudo aquilo que traz leveza. Enfim, e vão haver mudanças. Eu vejo que a questão da leveza, e aí falando sobre exaustão, né? Sobre 1000 tarefas, 1000 coisas, enfim. E a gente acredita muito que a exaustão é porque tu tem muitas coisas para fazer. E vamos lá, vamos pensar que
E que isso significa sucesso, né? E aí, como tá? Nossa, tô numa correria. Nossa, tá tendo sucesso. É tipo, Isso. Sim. quê? E não, e agora tu falou isso assim, da correria e tal, e daí eu penso assim, tu pode ter mil coisas, por favor, né, gente, no sentido figurado, mas tu pode ter muitas coisas para fazer e não precisa fazer correndo. Não precisa ser corrido. Não precisa ser pesado. Porque quando tu percebe que 98% do que tu sente, né, do que tu pensa não é teu, aquilo que realmente é teu fica leve. Porque aí, se quando eu, enfim, converso com algumas pessoas, ou todo mundo fala, eu não sei como tu dá conta, como tu consegue fazer tudo que tu faz. E por que tu faz tudo isso? Porque as crianças vão só meio turno na escola, né? E no turno contrário ainda eles têm atividades extras. E quem leva, quem faz, tudo sou eu. E tipo, quem olha fala assim, gente, como tu consegue fazer tudo isso? Como tu dá conta de tudo isso? Eu digo, gente, pra mim é leve, sabe? Não é uma coisa assim, ai, eu tenho que fazer. Não! Então, assim, o quanto de leveza eu tô trazendo pra isso? Ah, mas eu tenho só meio turno pra atender, pra fazer a minha atividade física, pra fazer a live, pra me comunicar. Mas o quanto de leveza eu posso trazer para tudo isso? E eu consigo administrar e fazer essas coisas dentro das minhas possibilidades. E escolhendo ter leveza com aquilo que eu já tenho, né? Ah, mas eu realmente não dou conta, eu não consigo perceber o que é meu e o que não é meu. Tá tudo certo, porque também não. Aí o que a Vivi falou é tu ir praticando, tu ir em ambientes aonde tu já tem uma ideia, né? Normalmente como é, e tu perceber isso, né? E conversar com o teu corpo. Quando a Vivi trouxe isso, Vivi, eu não sei se tu vai lembrar, mas há anos atrás tu começou a falar muito sobre o corpo, né? Conversa com o teu corpo, conversa com o teu corpo, corpinho e tal. E aí, um dia eu lembro que eu vi os teus stories, daí eu tava tomando água, eu acho, eu não vou lembrar o que que era, mas enfim. E aí eu pensei, eu vou perguntar, sabe aquela coisa assim? Eu vou fazer um teste para ver se realmente ele responde. E assim, gente, é mágico, sabe? Quanta facilidade a gente pode ter nos processos, sabe? De saúde, bem-estar. Se é o caso de muitas pessoas que estão aí querendo emagrecer, né? Que eu particularmente, enfim, é uma coisa que emagrecer é importante, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro na saúde, emagrecimento é consequência. Então, o quanto de leveza a gente pode trazer para tudo isso, conversando, se comunicando com o teu corpo. E aí a gente já vai abrindo coisas aqui, mas enfim, vamos voltar aos 98%. Então, não vê. E que é através do corpo que a gente sente essa realidade, né? Porque a gente, enquanto ser, e até o meu post de hoje sobre o Dia da Mulher foi: eu não vou te dar feliz Dia da Mulher porque tu não é uma mulher. Tu é um Sim, ser, né? Tu é um ser que está usando um corpo feminino ou de mulher, ou enfim, eu nem sei como é que se fala essas coisas de gênero, eu já tô perdida. Enfim, então você está com esse corpo nessa vida, nesse momento, para brincar aqui, para criar aqui, né? Então, quanta crença a gente tem sobre o corpo ser uma carne morta, que a gente carrega por aí, né? Então, se alimenta de qualquer coisa, porque é só para ficar vivo mesmo, né? Bota qualquer coisa para dentro, sai com qualquer pessoa, vai em qualquer é. lugar, né? E não é sobre ficar crítico e analítico com isso, mas o que que é uma verdade para você, né? Cada vez mais eu tenho visto, né, que realmente são infinitos pontos de vista. Eu enxergo uma coisa e penso uma coisa, tenho uma ideia sobre isso, outra pessoa vai dar um outro ponto de vista e vamos falar com uma terceira que vai dar um outro ponto de vista, né? E tudo é sobre a verdade de cada um.
E o corpo é essa ferramenta para a gente circular aqui nessa realidade, nessa dimensão e materializar os nossos pontos de vista. Sim. E, E trazer para a matéria aquilo que a gente sonha, almeja, deseja, que nem a gente estava falando sobre viver com pessoas na leveza, né? O quanto que esse é realmente a tua busca enquanto missão, propósito, enfim, trazer mais leveza para esse mundo, né? Trazer mais harmonia nas relações. sim. Então, e se não fosse utópico, e se não fosse errado, e se não fosse, né, bobo? Cada sonho que a gente tem, cada desejo que a gente tem, né? E se não fosse infantil, né? Fosse realmente aquilo que tu sabe que é capaz de criar. Ah, quer dizer que a gente vai estalar o dedo aqui e todo o planeta vai ter paz? Não, porque depende da escolha individual de cada um. Mas não é porque os outros não estão escolhendo que a gente vai deixar de escolher e tentar, né, Sim. colocar pelo menos nesses círculos menores que a gente tem. E aí o corpo é essa ferramenta. Então, eu vou escolher isso aqui ou eu vou escolher essa outra coisa. Tem uma das duas opções que vai ser mais leve. Às vezes as duas vão ser pesadas, porque o corpo já está dizendo, isso aqui tem encrenca, né? Para quem é solteiro, vai sair com alguém. Como seria sair com essa pessoa? O corpo sabe. Ele vai te dizer, Não quero. como seria, né? Vai comprar uma viagem, um voo, né? Tem esse voo, tem esse voo. Qual vai ser mais leve? Quer passar o final de semana num lugar para curtir? Onde que o meu corpo gostaria de ir? Onde vai ser divertido? Onde vai ser leve? Esse aqui, ou esse aqui, ou esse outro. Vai alugar uma casa, né? Tudo a gente pode usar o nosso corpo para criar mais leveza. E quando a Cris falou sobre a escolha a partir da leveza, é isso. Tipo, teu corpo sabe. Então, como seria usar essa ferramenta, né, para criar mais leveza na tua vida? A gente escolhe muitas vezes o pesado, o que é difícil, porque, eu dou conta. Porque é difícil mesmo. Porque viver é matar um leão por Sim. dia. E aí é muita crença. É muita crença. E você vai criar na sua vida o que você acha que é. E não é o que a gente acha que é mentalmente. Porque quando tu se dá conta, tu tem umas crenças ridículas. Sim. Nossa. Sim. Ridículas. Tu olha assim, sério mesmo que eu achava isso? É surreal. Sim. A gente compra, Sim. né? O ponto de vista da nossa família, a gente compra o ponto de vista das pessoas com quem a gente se relaciona, a gente está circulando por campos, né? Duas consteladoras falando. A gente está circulando por campos diferentes. Então, o campo dos solteiros, o campo dos casados, o campo dos noivos, os campos dos divorciados. Cada campo tem um conjunto de informação diferente. E aí mudou o status, mudou de campo, tu vai pegar toda a nhaca daquele campo ali. Ah, tu precisa limpar, resolver por todo mundo que está naquele campo? Não, reconhecer só o que é meu aqui no meio dessa bagaça. Né? Tem 452 pares de sapato. Quais são os meus aqui? Que serve aqui, é leve, né? E exatamente o que é teu vai servir, né? Os outros vão ficar meio assim, a forma do pé não tá tão direito, não tá servindo, o dedo tá meio gasto no lugar que teu dedo é mais fino. Nem tenta, né? Nem tenta usar, porque não vai funcionar. E aí vai trazer justamente nós comprarmos essa visão ou essas crenças e tudo que nós carregamos ao longo, e é super normal, né? É justamente isso, é super normal. Ah, é normal ter briga nas famílias. Para quem é normal? Para quem é normal? Não, eu não escolho isso. Ah, porque é normal filho pequeno. Pra... Sabe? E aí a gente vem aqui falando, né? E se a birra que o teu filho tá fazendo, né? E se aquela informação, aquele desconforto, aquela emoção descontrolada,
né, não for uma birra ou não for algo errado, for algo que ele está percebendo. Aí trazendo aqui para vocês, para quem tem filhos e, enfim, sobrinhos, afilhados e crianças aí, sobre o quanto essas crianças já são assim, ó, um radar. E o quanto nós termos consciência sobre essa ferramenta e a gente procurar entender, né? Enfim, estudar sobre isso, se aprofundar mais, facilita a comunicação com eles. Porque a gente começa a perceber dos 98% que não é deles também. O quanto de leveza tu ter essa ferramenta na tua vida vai poder justamente te trazer essa facilidade de percepções, não somente na tua vida, no teu campo, no teu corpo, mas dos teus filhos, que tem aí uma... E quem tem a afilhada mais esperta do mundo? Pois é, o que eu vou te dizer? Então, ainda bem que ela tem a Dinda maravilhosa que ela tem, né? A Dinda mais esperta do mundo, então, né? Mas, gente, é sobre isso. É sobre ter a facilidade na tua vida. O que essa ferramenta pode contribuir para mim? Não é somente sobre o meu ser, é sobre as relações que eu vou ter dentro da minha família. E aí volta aquilo que eu falei, né? O que eu vou fazer é dentro da minha casa. Eu vou começar mudando dentro da minha casa. Maravilhoso que eu quero mudar o mundo. Óbvio, a gente quer também. Vamos contribuir, vamos ajudar. Mas o que de diferente eu estou fazendo aqui dentro? Comigo primeiro. Depois com o meu relacionamento, meu marido e os meus filhos. O que aqui? Como eu posso usar essa ferramenta também? Isso, a Andrea falou aqui, também ensinar as crianças a sentir o corpo exatamente. E é sobre isso, assim, a sensibilidade deles, né, Andrea? E a Vivi aí, enfim, se a gente entrar nesse assunto, né, Vivi? A gente falando sobre essa sensibilidade, essas sensações, né? A sentir o corpo. O quanto existe uma linha tênue de também fazer eles perceber que aquilo que eles sentem não é deles. Bom, eu já nem vou contar aqui, porque senão a gente vai se estender muito, mas eu passei por uma situação com o João esse final de semana que, gente, lógico, já tem algum tempo, assim, então eu já sei as dores, né? Quando ele traz pra mim a forma como ele se expressa e ele verbaliza muitas coisas, eu consigo entender e perceber também, sentir, enfim, que aquilo não é dele. Então, assim, o quanto realmente, gente, não é nós não estamos aqui vindo falar porque não, é porque realmente ele traz esse espaço. Ele te dá essa possibilidade de leveza, de percepção, de poder contribuir com aqueles que estão à tua volta, né? E, enfim, me empolguei aqui. E muitas vezes, quando o outro está percebendo algo que não é dele, manifestando algo que não é dele, a cara da pessoa muda. O olhar da pessoa muda, o jeito dela muda. Tu olha assim, quem é essa pessoa? Né? Então, isso que a Cris estava falando sobre como o João expressa as dores, né? E que foi o que eu falei também lá no início. O que não é seu é uma dor insuportável. É uma dor insolúvel, né? E irresolvível. Porque não é seu. E aí, essa clareza de ficar presente. Tá, mas isso aqui é meu. E para quem está no espectro, é muito mais. Digamos que quem não está no espectro autista, enfim, todos os que estão englobados dentro, digamos que as pessoas neurotípicas tenham 2 quilômetros de percepção. Para quem está no espectro, são 8.000 milhas. É tipo o Brasil inteiro, desde aqui do sul. Então, a gente está consciente, a gente está percebendo tudo. Na véspera de Natal, eu estava em casa
eu fiquei muito estranha. E eu fazia quem pertencia isso, e eu devolvia, e não conseguia, e era uma bizarrice, assim. Mas o que tá acontecendo, né? Só que como eu Sim. já sei, Sim. eu sabia que não era meu, só que eu não tava conseguindo me livrar daquilo, porque era muito intenso. Aí eu comecei a fazer outros processos, então eu vou relaxar, então eu vou expandir, vou expandir. Dias depois, eu vi uma notícia de que aqui em Canoas, não sei quantas pessoas foram demitidas na véspera do Natal. Vou te me arrepiar toda. Demitidas, tipo assim, sem receber nada, porque a empresa faliu. Sim. Então, sei lá, 100 e poucas famílias na véspera de Natal, Sim. sem nada. E eu tava consciente daquilo, meu corpo tava percebendo. Imagina as emoções dessas pessoas, imagina os pensamentos delas. Como é que eu vou fazer Natal, presente dos meus filhos, o que a gente vai Desespero. comer, como é que vai sobreviver, blá, 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 blá. Eu tava percebendo isso. Ah, eu sou especial, maravilhosa. Nanana. Não, todo mundo tem isso. Só que a diferença, que é o convite da nossa live, é reconheça que você percebe. Eu poderia ter entrado, né, em várias questões pessoais aqui. Ah, então é um problema de saúde. De repente é um problema de relacionamento. Ah, é alguma coisa com a minha família. Eu poderia ter entrado em cacas internas que dariam base para eu me sentir estranha, mas eu sei que eu percebo. E eu sei que eu percebo a muitos quilômetros e milhas de distância. Então, ok, o que está acontecendo aqui? É pesado? Ok, não é meu. Então, o que está acontecendo? Eu não preciso necessariamente saber, mas quando a gente sabe, a gente valida, né? Teve uma outra experiência também que eu sonhei com uma enchente, um monte de coisa, eu fiquei 2 dias muito estranha. Logo depois eu vi e eu sonhei com um ônibus, tipo, num ônibus na enchente, umas pessoas se mudando de casa, eram umas coisas assim. E depois eu vi que tinha acontecido umas enchentes, eu não vou lembrar o nome do país, mas era um país com tipo havaiano, essas coisas assim, esses nomes mais diferentes. E eu olhei para aquilo, tipo, era isso. Né? Então, assim, a Terra está se comunicando com a gente, os outros corpos estão se comunicando. A gente está percebendo, né? Então, quando a gente tem essa informação e começa a ficar presente com ela, a gente para de tentar resolver o que não é nosso, para de arrumar problema que não tem, e ainda, de quebra, pode contribuir de alguma forma. Principalmente para as pessoas que são curadoras, muitas dores no corpo são a terra pedindo ajuda. Apostila de Barras é uma frasezinha bem pequenininha que está lá, mas ela é muito importante. Então, isso aqui que eu estou percebendo é de pessoas. Primeiro, né? É meu. Pesou, não é teu. Ok. É de pessoas. Ah, ficou leve, então é pessoas. Ou ficou pesado, não é pessoas. Ok. É da Terra. Então, que energia eu posso contribuir? Então, a gente pode fazer um envio de reiki, desejar boas intenções. Cada um pode usar os suas ferramentas. Em Axis, a gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, só para enviar energia, né? Eu vou ficar sem energia se eu mandar energia para a Terra? Não. A Terra está batendo na minha porta, ou os outros corpos estão batendo na minha porta, dizendo: ei, a gente está requerendo a tua energia para mudar alguma coisa aqui. Então, toda dor, né, emocional, financeira, física, enfim, é um pedido pela tua energia. E o que a gente acha? Ai, não, eu tenho que me proteger, porque vão ficar sem energia, né? As proteções todas. Só que quanto mais a gente resiste em contribuir, vai continuar batendo na porta. Experimenta não pagar uma conta. Vai vir o carteiro, depois vai vir uma mensagem, alguém vai ligar no teu celular, vai vir ela um vem bem SPC. mais cara, né? Isso, vai vir um SPC Serasa, vai vir sei lá o quê. É isso aí. É esse lugar de que a terra, os corpos, os animais estão pedindo a nossa contribuição e ao mesmo tempo também tem a via de mão dupla, né? Eles também têm energia para contribuir com a gente. E aí também é um outro assunto grande,
Mas essa clareza, assim, acho que o ponto principal aqui é 98% não é Não seu. é. E o que é seu é leve. É sobre isso. E o quanto nós não precisamos mudar, né, Vivi? Aí entrando agora sobre a questão dos nossos papéis aqui, né, como mulher, aí vamos lá, esse corpo que a gente está usando aqui. Esses papéis que a gente. Nada por obrigação, né? Nada porque alguém acha que é certo. Ou porque eu quero agradar alguém. Ou porque é o que está mais dando certo no momento. É o que a gente falou, acho, essa semana um pouco sobre isso. É sobre o que realmente tu escolhe. E aí voltamos sobre fazer as perguntas, sobre perceber se aquilo que tu tá... Ah, eu quero fazer isso. Isso é meu? Ah, eu quero muito fazer isso aqui. Tá, isso é meu? É um sentimento, uma vontade minha? É leve ou pesado? Então, perceber, né? E o que a Vivi tem usado muito nos stories dela, até para acessar lá e acompanhar, é sobre o que sou eu hoje, né, Vivi? Tu tem usado muito essa pergunta. Então, para te perceber também aquilo que é teu. Eu acredito que isso vai abrindo assim um pouco e aos poucos, né, gente? Aos poucos também a gente trouxe muita informação aqui, eu sei, mas é necessário. É necessário que a gente cada vez mais fale sobre isso, traga essas informações para que vocês não entrem nesse campo, né? Não entrem aí nessa roda de que vocês estão errados, que vocês são errados. Porque é pesado, né? Aí eu tô errada. Eu não posso fazer assim. Aí ó, a culpa, o sentimento de culpa, eu sou a culpada disso. Aí Eu aquela quero falar uma claro, coisa que tu falou sobre as crianças, né? E a criança manifestando. Tem várias linhas que trazem a ideia de que a criança está manifestando aquilo que é do campo da mãe até determinada fase e depois vai manifestar as coisas do pai. E se, para além disso, ela também estiver percebendo o mundo, não só o pai e a mãe, né? Então, isso eu vejo que traz muita culpa também para as mães e para as mulheres, que a gente já nem gosta de se culpar, né? Quando vira mãe, então, assim, é um bagulho que instala automaticamente com a maternidade. E então eu acho que é mais uma coisa assim do tipo, tá, eu tenho que lidar com o que é meu, com o que eu tô percebendo, legal e funcionando pra mim, e ainda o meu filho tá manifestando coisa que é do meu campo, eu tenho que lidar com isso. Tá, e se não fosse só sobre isso? sim. Então, também trazer pra criança essa clareza do que tu tá percebendo, isso é teu ou não, né, no leve e pesado, e a mãe, né, o pai, enfim, o cuidador também saber disso. Sim. E poder dar esse suporte, né? E não entrar na culpa. Ah, então até os 7 anos sou eu. Eu vou fazer uma constelação para saber por que meu filho tá doente, porque, né, tá no meu campo e eu que tenho que... Eu tenho que E se não resolver. for? E se não for? E se for a criança que está consciente lá de uma tragédia que está acontecendo em algum lugar? Então, assim, eu vejo que esse espaço da pergunta e do reconhecimento das nossas habilidades de percepção vai trazendo por si só essa leveza, porque assim, tá aí. E se não for errado? E se não for E errado? se não for um problema? E se eu não tiver que consertar? E se não for tudo sobre mim? Em relacionamento, é uma coisa muito bizarra que a gente faz, né? A pessoa acordou virada. Ai, o que eu fiz? Ai, será que não gosta mais de mim? Gente, não é tudo sobre você. Aliás, nada é sobre você. Nada. 98% do que a outra pessoa sente nem é dela. Imagina que o que ela vai estar sentindo é por tua causa. Sabe? É insano, é insano. É isso. É, e
E trazendo sobre essa questão da culpa na maternidade, né? Colocaram aqui, né? Muita culpa, vira uma carga pesada quando a gente fala a questão da maternidade. É justamente esse... Gente, se vocês me conhecessem quando o João Francisco nasceu, eu era a mãe mais tensa, mais nervosa, mais neurótica, mais super protetora, mais blá blá blá, mais centralizador, nesse nível. Tudo culpa minha, né? Coitado do guri. Porque daí também a gente inutiliza a criança, a gente torna ele um inútil, porque tudo é culpa minha. Então ele não tem serventia nenhuma. Ele não é um ser, né? Ele não tá aqui com os processos dele, é tudo eu. Eu que. Meu filho ficou doente, a culpa é minha, meu filho. E o quanto a gente começar a perceber isso, aí começa assim, porque meu filho ficou ruim aqui. O João Francisco sempre, desde sempre, ele tinha uma questão de que em ambientes a gente não conseguia sair de casa com ele porque ele chorava muito, em qualquer lugar chorava, mas era um choro que nada acalmava. E naquela época eu não tinha noção, mas eu sentia já por um pouquinho que eu já transitava aí nas terapias, né, há 10 anos atrás e tal, sobre que aquilo ali, ele estava percebendo algo do lugar. Aliás, eu não pensava perceber, não tinha essa noção de perceber. Mas ele estava captando, era isso. Ele estava captando algo do ambiente. E aí eu ficava muito naquela, a culpa é minha, eu não vou mais sair com essa criança. Eu não vou mais sair com o João. Porque ele está captando essas energias. Eu preciso proteger ele. E daí tu vai lá e começa a fazer um monte de coisa errada. E aí o spoiler, né? As paredes, tipo assim, são permeáveis para nossa percepção, entendeu? Exatamente. Não adianta ficar dentro de Não casa, tu vai continuar sentindo adianta, igual. não existe proteção, né, para esse, não existe. Então ele continuava percebendo porque ele era uma criança que dormia pouco e tal. Enfim, né, não vamos entrar em detalhes. Mas o quanto isso traz culpa para nós. E é justamente isso que a Vivi falou. Gente, a culpa não é nossa. Não precisa, sabe? Pode ser leve. E também o quanto, e aí volto de novo a dizer, gente, tenha uma ferramenta que possa contribuir para ti, mas também para os teus, que sejam os teus filhos, teu marido, as tuas relações, sei lá, onde tu vive, empresa onde tu trabalha, enfim. Mas que tu possa contribuir, que tu possa fazer a tua parte nessa tua fatia, né? Então eu acho que é isso, assim. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. E como tem sido assim com as crianças, só para te compartilhar assim pro pessoal, como tem sido com as crianças de tu trazer essa clareza, tipo assim, o que que tu tá percebendo? Ou, enfim, como que tu usa a pergunta com eles? O João, assim, é mais consciente, né, sobre trocar, porque o João Francisco, há uns 2, 3 anos atrás, ele começou com muitas crises, né? Crises que aí, vamos lá, que a gente denomina como crises de ansiedade, né? Crises. Ele se atirava, do nada ele se atirava no chão, ele começava a berrar, ele começava, enfim. E opa, né? O que ele está percebendo? E aí vamos voltar lá naquele, o que ele está captando? Então, se é dessa forma que tu entende, né? O que ele está captando aqui? Isso não é dele. Então, assim, eu comecei a fazer perguntas e aí dentro da classe de barras a gente aprende, né? A gente recebe essa ferramenta com enunciado aclarador, que nós chamamos de enunciado aclarador para fazer tirar essa energia, digamos assim, e poder contribuir com ele, né? Mas eu comecei, filho, vamos lá, né? Quando começou isso? Quando tu sentiu isso, tava fazendo o quê? Eu tava, sei lá, na escola, por exemplo, dentro da escola. Eu tava normal, brincando. Tá, mas o que que tu sentiu? Mãe, eu tava correndo, brincando e tal. Mas o que tu sentiu? Um exemplo que ele tava brincando, ele pegou e empurrou assim a amiga. E ele tem uma força descomunal. Ele tem uma força, assim, pra idade dele. É um negócio surreal, assim, a força que ele tem, de verdade. E ele falou que empurrou, assim, a colega muito forte. Ele percebeu, ele disse que na hora ele... Eu não queria fazer isso. E ele disse, mãe,
aquilo lá não era meu. Eu falei, mas como tu percebeu que isso não é teu? Ele falou, porque eu estava brincando e veio muito forte no meu corpo. Eu senti que veio uma coisa. Olha, chega a me arrepiar só de lembrar. Veio uma coisa muito forte no meu corpo e eu não consegui controlar. Eu falei, João, mas vocês brigaram? Teve. Não, mãe. Então, assim, aquele sentimento, ou emoção, ou reação que ele teve, realmente foi algo que foi externo. Então, aos poucos, tu trabalhando isso, tu trazendo consciência sobre as percepções, no dia a dia, eles conseguem ter mais clareza também. E não se culpar tanto, porque daí entra o julgamento. Ah, o fulaninho empurrou. Ah, porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é aquele outro. Só um pouquinho. Filho, tá tudo certo, nada justifica. Então, o que nós podemos fazer com isso? Tu entende hoje que tu percebe, tu sente e tu reage, né, com algumas percepções. Então, tu vai ter que tentar perceber antes de reagir, né? Porque nada Isso, mais presença. isso nada justifica a tua ação. Nada justifica tu bater em alguém, tu empurrar alguém, tu brigar com alguém. Então, assim, trazer mais consciência para aquilo que ele sente, né? Para aquilo que ele percebe. Mas é uma construção também, né, gente? Sobre cada vez que acontece uma coisa com ele, sentar com ele, conversar, tentar entender, fazer perguntas para expandir também para ele, né? Não que ele precisa me responder. Tá, mas daí eu vou ficar ali. Tá, mas por que que tu sentiu? Tá, mas o que que tu... Não, não é sobre isso. É sobre trazer a pergunta para trazer clareza para ele. Também Isso. abrir esse espaço, né? Para Para ele que ele conseguir... reconheça o momento que isso acontece, né? Isso. E ele também não precisa verbalizar, né, Vivi? Porque às vezes não... E muitas vezes não consegue. Não consegue Nem a gente, né? Eu fiquei sabendo lá do negócio das demissões 2 dias depois, né? E aí né? Fez sentido. isso. E o que eu queria falar também sobre as crianças é que a gente acha, né, que são crianças, que não sabem das coisas e tal. Mas lembrem-se, assim como você não é uma mulher e não é um homem, a criança também não é uma criança, ela é um ser, né? Então, se tu conversar nesse nível, né, de ser para ser, a quem pertence isso? Tu já perguntou se isso é teu? Isso verdadeiramente é teu? Né? Trazer uma pergunta como se estivesse falando com um outro adulto. Tá, mas isso é teu? Né? Acontece muito comigo, assim, as pessoas estão me contando alguma coisa. Eu, tá, mas é teu? Assim. Já, menina, né? Já. Exato. Então, tu reconhecer. Não, peraí, isso aqui que eu tô vivendo não é meu. Né? Quem aí percebe virada de mês, começa coisa com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro, com dinheiro. Gente, segunda-feira de manhã, aquele ranço, aquela coisa, ou domingo de noite, aquela depressão, é meu. Quantas pessoas estão chateadas por estarem indo trabalhar na segunda-feira, porque o domingo acabou, o final de semana, sabe? É cada vez mais presença. Então, eu é que não gosto do meu trabalho, eu é que não sei o que lá. Peraí, é teu? É, tipo, vamos ter E, mais. e para as crianças a mesma coisa, né? É percepção. 98%. E eles têm menos. O cérebro não está formado direito ainda, né? Não sei quanto tempo demora, Sim, cientificamente falando, mas não está ainda totalmente formado, né? Então eles têm menos filtro. sim. Então eles estão captando mais, né? E se a gente não fizesse eles de errado É e isso. se empoderasse eles a reconhecer quando eles estão percebendo que é deles, quando eles estão percebendo que não é deles. É isso que eu ia falar agora, né? Sobre o filtro que tu acabou de falar, né? Eles não têm filtro mesmo. Então, o quanto também tu trazer essa consciência para eles e essa clareza sobre esses sentimentos, pensamentos e emoções facilita também a nossa forma
de trazer muito para eles o que funciona e o que não funciona, sabe? Por exemplo, o João Francisco, ele tem uma. Tu falou o negócio da mentira ali, mas agora eu me lembrei uma coisa do João. Ele tem uma coisa com mentira que ele é assim, ó, ele não suporta e ele pressente o negócio. Porque, tipo assim, ele vem indignado com coisas que acontecem principalmente na escola, que é o meio onde ele vive com outras pessoas, né? Mas todos os dias ele vem me contando coisas assim. A pessoa mentiu! A pessoa mentiu! E eu, filho, mas como tu sabe? A pessoa falou, mãe, eu sei. E aí eu comecei a fazer, não testes, mas eu comecei a perceber o seguinte. Mãe, vamos fazer tal coisa. Eu, tipo, tá, vamos. Mãe, tu não quer, né? Não, eu quero, tipo, tava ali. Não, eu quero, filho, nós vamos lá. Mãe, tu não quer? João. Aí eu comecei a, tipo, se ele tá trazendo essa informação, aonde tá isso? Daí eu comecei, realmente eu não tava querendo. Tu entende? Então, assim, não existe mais lugar pra mentira. E não é nem somente sobre a mentira, mas é sobre a tua verdade. É sobre o teu ser, sobre ser quem realmente você é, né? Estar presente com o corpo. Então, assim, ele percebe. Não adianta mentir. E daí a questão do filtro. De chegar e... Porque eu vou falar pra ela que ela tá mentindo. Eu sei que ela tá mentindo. Daí eu falei, filho, ó, tem coisas que a gente não precisa falar pras pessoas. Que tem algumas pessoas que não compreendem. Se você falar, é muito pior. Pra elas é muito difícil. E aí, quem vai ser o errado é você. Então, vamos lá. Tá tudo certo, é uma habilidade. Tu reconhecer que a pessoa tá mentindo é uma habilidade. De que forma tu pode usar isso a teu favor? Tu já Uhum. sabe, então vamos lá. Então, coisas assim que ele traz, Vivi, que é surreal. Tipo, de dias, assim, aconteceu há 2, 3 semanas. Ela falou isso, mas tá mentindo. E eu, João, ontem. Lembra que eu te falei? Olha isso, e eu... É nesse nível. Então, assim, gente, escutem as crianças de vocês, né? Usem as perguntas com elas e não invalidem, que nem a Vivi falou. Não são só crianças, são seres, né? Então, muitas vezes vão trazer muitas informações aqui para nós que eles já estão percebendo aqui, ó, há muito tempo antes da gente. Exatamente. Agora, no dia 11, eu vou dar uma classe de barras em Porto Alegre, comemorando meus 4 anos de Ah, Axis, que foi dia 11 de março de 2019, que eu fiz a minha primeira classe como sim. praticante. E aí vou dar uma classe, quem quiser, né, sentir, de aprender como correr as barras, que é uma outra ferramenta que a gente não falou, mas que o manual de barras tem essas ferramentas que a gente falou aqui também. Enfim, né, quiser Sim, aproveita. participar, escolher. Claro. E quem tem filhos, né, Vivi? Pode levar o filho, né? Vai pagar só a tua formação e o teu filho até 15 anos, eu acho que é até 15 anos, né? É gratuito. Quando fez 16, aí paga metade, mas Até os 15 até fazer 16 aqui é de graça. é de graça. Então, assim, olha o presente que é isso, gente. Escolham, sabe, trazer essa facilidade, essa ferramenta que vai poder contribuir para o dia a dia de vocês e realmente fazer parte de uma transformação dentro da onde, né, do núcleo onde vocês vivem, com vocês mesmos. E também, quem não é de Porto Alegre, né, quiser me levar para outra cidade, super adoro viajar, ainda mais para dar curso. Então, e também essas ferramentas que a gente trouxe aqui, né? Todas elas são da classe de barras, porque além de aprender a correr barras, tem outras várias ferramentas. E a gente vai continuar fazendo essas lives para trazer mais essas informações, falar também mais sobre as experiências e as mudanças, né? É. De quanto tempo? Foi 2019 também, né? Vai fazer 4 anos também para 2019. ti. Sim, foi em 2019 que a gente. Agosto? Julho. Julho, julho, isso aí, julho.
Isso aí. Que foi a minha primeira classe como facilitadora. Sim! Ai, mas nossa senhora, foi uma contribuição assim, ó. Bom, mudança de vida, né? Exato, porque muda a perspectiva, né? Se quem estiver assistindo essa live, assistindo o futuro, pegar essa informação e aplicar, né? É, Porque é é uma academia, academia da consciência total. total. Ok, eu vou ficar mais presente. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. O que a pessoa está me dizendo é uma verdade, não é. E aí assim a gente vai não entrando nas furadas, né? Não se deixando É, enganar, se deixando é, iludir. E não é porque é o João, ou sou não, eu, ou não sei quem, que, né? Que a gente percebe, todo todo mundo. mundo percebe. E quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente vai perceber. Então é mais, cada vez mais se ancorar em si, né? Na sua presença, na sua verdade. E seguir realmente a leveza. E é justamente essa ideia de que dá para ser mais leve, né? A vida não precisa ser matar um leão por dia, lidar com cobras e lagartos. Não, não. Façam as suas escolhas. Exato, a partir do que é leve, né? Isso aqui vai me trazer mais diversão, vai me trazer mais alegria. Essa pessoa vai ser, né, uma fonte de alegria na minha vida, vai me trazer mais leveza. Sim, não, ok. Né? Não é pessoal, é só realmente seguir aquilo que é leve, né? Às vezes as relações deixam de fazer sentido e não é por um motivo específico, mas só porque não está mais leve. Às vezes não fazia nenhum sentido e começa a fazer sentido e, sabe, vai trazendo essa leveza realmente como o eixo da vida, né? Se não é leve, Sim, não é seu. sim, até porque a vida é movimento, né, Vivi? Ela não para, então a gente vai se movimentando e é justamente trazendo essa clareza sobre o leve e pesado, vai fazendo com que tudo seja mais fácil, né? A gente tenha mais facilidade. Eu acho que assim. Exato. Tu viu que são 5h20? É, eu estava olhando agora, eu, tipo assim, e se deixar a gente fica aqui mais muito tempo. Porque quando eu falei para vocês que a gente tem muito para falar, é porque a gente tem muito para falar. E sobre todo esse tempo a gente conversa sobre muitas coisas. A gente já, enfim. Então é sobre isso, gente. Eu acho que por hoje deu também. Até para quem vai assistir depois não ficar tão longo esse assunto. Então, quem quiser fazer a classe de barras com a Vivi agora dia 11 em Porto Alegre, é uma baita, assim, ó, enfim, é uma mudança de vida mesmo. É, chamem a Vivi lá e se inscrevam, gente. Já comecem a fazer e mudar de vida e trazer essa consciência para a vida de vocês. E se vocês acham, enquanto estavam assistindo a live, lembraram de alguém, uma mãe, enfim, né? Vocês compartilhem essa live, enviem para essa pessoa, né? Porque certamente talvez um trechinho aqui vai poder contribuir e trazer mais clareza, né? Trazer mais leveza para a vida deles, delas. Então, E também, se não pegou as coisas cognitivamente, se não fez sentido cognitivamente, só deixa tocando aí, deixa a energia, né? E acessando e entrando, isso. porque além do cognitivo, né, a nossa comunicação, ela é primeiro energética. Que coisa boa, Fabi! Que Bom que bom. tu tá aqui também. Tu também tem um monte de coisa para falar aqui sobre as barras e os Ah, filhos. A gente pode ter tem. convidados também, né, Cris? Sim, sim. Não, a gente tem que marcar um dia assim presencial, a gente fazer alguma coisa, todo mundo, todas as mães e filhos e reunir. Já pipocou mais ideia. E Pronto. a gente não pode ficar falando muito, senão já, enfim. Gente, vamos lá. Gratidão. Gratidão. Amei estar aqui contigo, Vivi. E assim, gente, gratidão por todos vocês que estiveram aqui, todos que vão vir a assistir. A gente realmente espera ter contribuído de alguma forma, e que nem a Vivi falou, isso vai ressoar aí, vocês vão receber de alguma forma,
mesmo que vocês não entenderam, né, cognitivamente, mas vocês estão recebendo, já receberam. Então, estamos à disposição, qualquer coisa é nos chamar. E quem está aqui já querendo fazer a classe, chama a Vivi e já marca para o dia 11, tá bom? Um beijo. Gratidão, amei. E que é só o começo, né? A gente tem várias outras coisas para trazer. E o que mais é possível? E quanto mais a gente pode colocar a nossa verdade, a nossa energia, a nossa leveza no mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo!